Começando mais um Glencecast com a Adriana Santana. Sim, eu, mentora em inteligência emocional, estou aqui para te ajudar com questões cotidianas do dia a dia, do gerenciar as suas emoções, do que é, como superar, como passar um cenário que você está vivendo e você precisa ter um novo olhar sobre aquilo. Então a gente traz toda semana conteúdos aqui no podcast que vai te ajudar. Sim, vai te ajudar aí na tua vida. Hoje eu estou aqui de um modo mais peculiar, um modo diferente, né? Eu estou mais intimista aqui com você, mais próximo de você em casa. Por quê? Porque nós vamos falar um tema um pouquinho complexo, um pouquinho difícil de se trabalhar. Então, por isso que eu preciso estar aqui, ó, bem pertinho com você, para estar te amparando, para estar te orientando, estar trazendo informações importantes, né? Conhecimento, ferramentas que podem te ajudar. Então, vem comigo até o final, que hoje eu estarei com você aqui o tempo todo, te direcionando, te guiando aqui, ó, no nosso tema. Tá? Então fica comigo. Hoje o tema nós vamos falar sobre as perdas que vivemos. Sim, você deve estar pensando do outro lado aí, eu já perdi alguém. Tá, mas não é só essa perda que nós vamos falar também da perda de pessoas queridas, amigos próximos ou pessoas conhecidas, que você não tinha essa proximidade, mas também das perdas que nós temos ao longo da nossa vida, da nossa jornada, como oportunidades de trabalho, oportunidades de relacionamento, oportunidades em geral na tua vida. Muitas vezes também quando a gente se perde, porque também nós nos perdemos nessa jornada, né? Por muitas vezes a gente ali não consegue nem se encontrar aqui, ó, no interior, né? Nos nossos valores, princípios, o que realmente a gente quer, nossos sonhos, nossos engajamentos. Por muitas vezes também a gente acaba se perdendo nesse processo, né? De descobrir o que a gente quer. E como fazer isso, e como não perder a essência, ou seus princípios, ou seus valores, o que te guia. Então nós vamos trabalhar tudo isso aqui hoje, é isso mesmo. Nós vamos trabalhar juntos. Aqui vamos tema a tema, debatendo aqui para vocês poderem ter um novo olhar, ou entender ali o que se passa com você, com a tua vida hoje. Vamos falar da perda. Né, é difícil a gente falar a perda de entes. Vamos falar quando você perde uma pessoa ali do teu meio, do teu convívio. Então, obviamente, ela se torna já uma coisa drástica e dramática por conta daquela pessoa não estar mais ali. Então, você acaba perdendo ali não só as lembranças emocionais ali da pessoa, mas a presença física dela ali. E isso também dá um baque, né, na tua vida, em você. Somente no teu emocional. Porque vamos falar do caso de uma pessoa, um esposo que perde a esposa, ou uma esposa que perde esposo, já tem aquele convívio ali diário, de acordar junto, de tomar café junto, de jantar, de almoçar final de semana. Então, obviamente que aquela ausência, ela traz um sentimento ali de vazio, de abandono, de solidão. Então, além de você perder o sentimento ali, a pessoa que você ama, né, aquele sentimento ali presente, você também perde a parte da pessoa física ali do seu lado, o contato físico. Isso também, porque tem uma diferença, tá, gente? Na verdade, tem esses dois fatores numa perda. Você perder as lembranças, perder o sentimento ali que você tem pelaquela pessoa, né, de amor, de carinho, e também perder a presença física dela. Então, eu falo que são duas perdas, na verdade, né, que você tem que estar trabalhando ali. Então, como se trabalha? Nós falamos muito disso esses tempos aí nas minhas redes sociais, nos feeds lá, você vai ver alguns vídeos sobre isso, como superar essa perda. E eu falo que não existe uma ferramenta para isso. Existe sim um fator importantíssimo, que é o tempo. O tempo ele ajuda, sim, o tempo ele ajuda a amenizar as feridas internas que você tem, ajuda a amenizar aquela ausência física que você sente todos os dias ali quando você não vê a pessoa, porque automaticamente com o tempo que acontece, você vai criando uma nova rotina. Então essa rotina que você está criando, aquela pessoa não está mais ali. Então automaticamente você já está condicionando a tua mente e o teu emocional a não sentir mais aquele vazio e aquela ausência, porque você está criando uma nova rotina. Então, esse é um processo. Por isso que eu falo que o tempo é diferente para cada pessoa, porque cada pessoa precisa do seu tempo ali de maturação, de entendimento, de trabalhar aquele sentimento de ausência. Os sentimentos são muito pessoais, não é verdade? Assim como o pensamento também é pessoal. O que você pensa é o que você molda na tua vida.
Então, o meu pensamento não é o mesmo que o teu, óbvio, claro, porque meu pensamento, eu posso pensar algo que eu tenha que agir imediatamente, e você pode pensar que, de repente, agir não é o momento agora, que você tem que aguardar. Então, por isso que eu falo que o tempo difere para cada pessoa por conta do pensamento. É o pensamento de mais rápido, de menos, né, mais devagar. Então, fica esse ensinamento é importante, essa reflexão é importante para você. Pô, bacana, a Adriana falou que não tem como, né, eu trabalhar isso rápido. Não, não tem como você se trabalhar, porque na verdade quem tem que se trabalhar é você. Lembra, novamente, do pensamento, você que determina o que você quer para você. Se você determinar que você vai levar um tempo, um processo mais rápido para você se curar, para você poder criar e continuar a tua jornada, obviamente você vai conseguir fazer. Agora, se você pensar ou determinar que não, que está difícil, que eu não vou conseguir sem aquela pessoa, que aquela rotina está difícil para mim não ter ela ali, o vazio é muito grande. Se você pensar e determinar isso, obviamente que vai ser. Né? Ó, como é importante o que pensamos para nós. Por isso que eu falo que muitas vezes a gente se perde, né, na nossa jornada, porque a gente não sabe nem o que a gente pensar para a gente. Né? Muitos cenários aí que pessoas vivem que não conseguem ter um pensamento ali para ter um direcionamento. Porque eu falo que tudo começa com pensamento para você ter um direcionamento. Quando você pensa, automaticamente você já está começando ali a direcionar as coisas na tua vida. Então, por isso começa com o pensamento. Depois do pensamento vem o quê? Depois do pensamento vem a ação, vem o agir. Então, por isso que tem que estar ali alinhado, pensar e agir, né? Que é o que acaba sendo determinante ali para você chegar no cenário local ali que você quer estar, na situação que você quer estar vivendo, né? Pense nisso. Olha que importante essa reflexão aqui para a questão das perdas. Nós estamos falando muito do pensamento. Pessoal, as perdas sim são relevantes, muito relevantes na nossa vida. No entanto, nós temos que pensar o quê? Que nós estamos aqui, que nós continuamos a jornada. Se a gente continuou a jornada, o que a gente tem que fazer? Continuar a jornada. E como você continua? Ó, um passo de cada vez, seguindo, criando, projetando, executando. Então, a gente vai ter que voltar para a vida em algum momento. Eu vejo pessoas vivendo na perda. Há muito tempo, vivendo no luto, na perda, vivendo naquela angústia, não conseguindo dar o passo à frente, adiante. Por quê? Porque é o pensamento. Porque não consegue sair daquele pensamento de luto, de vazio, de tristeza, de angústia. Então, vamos começar. Você quer mudar alguma coisa em você, na tua vida, na tua jornada, na sua família, no seu cenário? Você começa mudando aqui, ó. Começa mudando através do pensamento. Começa a pensar coisas boas para você, para a tua família, para a sua vida, que automaticamente, como você já implantou aquele pensamento ali na tua mente, aí depois, esse é o primeiro passo. Aí o segundo passo vem como você vai colocar em prática aquilo que você plantou. Né? Eu quero superar, eu quero ser forte, eu quero continuar vivendo, eu quero continuar criando. Então, próximo passo qual que é? A ação. É colocar no papel como você vai fazer aquilo. E dar os primeiros passos, e andar, e caminhar. Não adianta também só... Que a gente fala muito, né, da questão, não adianta só projetar, fazer o planejamento e não executar. Eu vejo muitas pessoas travadas aonde? Às vezes ela tem um pensamento, ela planeja ali, mas ela está travada na execução, ela está travada no agir. Que sim, há uma dificuldade do ser humano agir. É muita dificuldade do ser humano agir. Porque aí entra os fatores, quais? Medo, né? Inseguranças, traumas, correntes, crenças limitantes, aí já entra tudo aquilo. Se você não tem nada disso trabalhado, complica mais ainda. Mas quando você já tem já está uns passos à frente, você já trabalhou tudo isso, seja através de um curso, de um treinamento, seja através de você mesmo, ir lá a fundo, pesquisar, se trabalhar, você já tem um caminho ali já percorrido gigante para você agir, para você fazer a execução que você precisa. Né? Então, pensa, olha, nós estamos trabalhando muita questão do pensamento. Eu vou explicar para vocês o quanto o pensamento é importante, tão importante, mas tão importante, olha, tanto que eu vou passar, veja esse vídeo agora. Eu aprendi a perder. Perder sonhos, perder pessoas, perder oportunidades. Aprendi também que não adianta se lamentar. Algumas coisas têm que ser assim.
E às vezes, isso tudo que parece o fim não é. É apenas o recomeço, porque algumas coisas se vão e outras, surpreendentemente melhores, vêm logo em seguida. E é isso. Viu como o pensamento é muito importante, né? Ele nos guia para o desafio, ele nos guia ao entendimento do que está no nosso controle e o que não está. Esse vídeo mostra muito isso, né? Ele, quando narra-se, eu aprendi a perder, eu aprendi sobre isso, eu aprendi sobre o luto, eu aprendi sobre abrir mão de algumas coisas. Então, essa é a chave, né, que tem no vídeo, a questão, o aprendizado. O que você aprende a deixar para trás. Que você aprende que perdeu não tem como ser recuperado. Né? Obviamente, o que você deixou para trás está no passado. Tudo que você perdeu lá atrás ficou lá. Não tem como ser restituído. Sim, existe criar novas oportunidades, novos desafios, novos entendimentos, novos olhares, mas resgatar algo que já se perdeu não tem como. Né? Ficou na linha do tempo do passado. Então é importante você estar antenado ou antenada no seu pensamento. É o seu pensamento, é a partir dele que tudo se molda na sua vida. Tudo que você precisa mudar. A gente vai falar agora um pouquinho sobre o despertar. Eu tive recentemente gravando um episódio, um podcast na cidade de Sorocaba. Fui convidada para um programa novo de uma querida parceira de trabalho também. Daqui a pouco vocês vão saber um pouquinho mais sobre essas gravações. Né? Vai estar nas minhas redes sociais, podem acompanhar lá. E ela está criando, no programa dela, chama-se O Despertar. O que é esse O Despertar? Nós batemos um bate-papo lá sobre a questão do despertar. Né? Ela perguntou muito para mim do meu despertar, então você vai acompanhar na íntegra como foi o meu despertar. Em vários momentos da minha vida, porque eu falo lá que o meu despertar foi em vários momentos da minha vida, não foi um único, tá? Quando eu despertei para a vida, quando eu despertei para a mulher, quando eu despertei para a mentora, então a gente vai tá na íntegra lá nesse programa. Mas trazendo um pouquinho do que a gente falou sobre essa questão do despertar, que o despertar para ela, dentro do programa, é o processo de transformação, porque o despertar você acaba se transformando, sim, mas tem um fator importantíssimo que liga isso, né, que liga o despertar à transformação, que eu trouxe para ela, que é a questão lá no programa, a questão da consciência. Obviamente que o despertar, ele é a consciência, porque quando você ativa a consciência do que você precisa mudar na tua vida, não só na tua vida, mas em você, ou no teu ambiente, ou no teu meio, ou no teu pensamento, quando você ativa essa consciência, aí é onde tudo começa a acontecer. Eu falo que aí é onde a magia começa a acontecer. Que você realmente começa a se incomodar com algumas coisas, que quando você ativa a consciência não dá mais para ficar no vazio, não dá mais para ficar na ignorância, na escuridão. Você já conhece, você já sabe o que está acontecendo com você, dentro de você, você já entende o que está acontecendo na tua vida, e aquilo já não está sendo suficiente, e aquilo está te machucando, e aquilo não dá mais para viver daquele jeito, então você já ativou essa consciência, não tem como voltar atrás. Então a partir que você ativou, você vai fazer o quê? Aí você vai buscar a transformação. Você vai buscar se transformar para chegar onde você quer. Para você destravar tudo na sua vida que está travado. Para você aprender a se relacionar. Para você aprender a viver. Né? Porque tem muita gente que vive sobrevivendo, não vive. Então você vai aprender a viver ali de forma mais equilibrada, mais saudável, né? Com pensamentos positivos. Então, olha que interessante essa reflexão. Né, da consciência. Então, o despertar, para mim, teve muito a ver, o fator principal com a minha consciência. Foi primeiro quando eu ativei a minha consciência de que o que realmente não estava legal, que não era eu, que não era a vida que eu queria, que eu podia mais, que eu tinha condições de dar mais. Aí, quando eu ativei tudo isso, foi onde eu comecei a colocar o plano de ação. O que eu ia fazer para mudar tudo aquilo, aonde eu queria chegar. Então, metas, aí comecei a traçar as metas e estou aqui até hoje traçando. Então, fica essa dica para você. Né? Primeiro ponto, se você está com a tua vida desestruturada, está sofrendo, não está legal, todo dia aquele desequilíbrio emocional, você não quer levantar da cama, no outro dia você está bem, no outro você não está, um dia você está feliz com a tua vida, outro dia você está se maldizendo, tua vida não vale nada, que você não aguenta mais, que você não quer mais viver. Então, tá vendo? Esse desequilíbrio todo que você está vivendo, se você está vivendo este momento agora, pare,
respire, ative a tua consciência agora, neste momento. Ative a tua consciência do que, poxa, deixa eu colocar aqui num papel aqui o que está de errado comigo, o que está de errado na minha vida. A partir do momento que você colocar no papel, você vai ter um norte ali, um direcionamento do que você precisa trabalhar. Ali quando você joga, ali é o que você precisa começar a trabalhar para depois ter o seu processo de transformação concluída. Porque ninguém te transforma do nada. Você tem que se trabalhar primeiro para ter uma transformação. Né? Ah, eu vou me transformar. Não é mágica, não é do nada. Você tem um processo, né, para você chegar lá. Por isso que a gente fala muito desses processos durante os nossos treinamentos, até mesmo metamorfose, que é um processo de transformação ali, é um processo, passo a passo. Então entenda isso. Quando você entender esse passo a passo, que não tem como pular passo, para você chegar no seu processo final de transformação, aí você vai entender, começar a entender como você pode agir na tua vida. Porque só você pode. Né? Não adianta eu traçar um plano para você agir na tua vida, se você não tem essa consciência aí do que precisa mudar. Se você não tem, como eu terei, como outra pessoa, outro profissional. Os profissionais, eles existem, pessoal, seja psicólogo, terapeuta, seja mentora, como eu, consultora, eles existem para direcionamento. Para direcionamento. Ele vai te direcionar a um cenário, ali, um determinado tempo. Por exemplo, ele vai te direcionar no início de onde você tem que fazer tudo. Da onde você tem que pegar ali, como eu estou te falando, o início da consciência ali. Eu estou direcionando vocês para o início da consciência. Aí depois você vai ter o passo a passo ali, que sim, a gente também direciona nesse passo a passo, mas tudo depende de você, do seu processo, do seu tempo. Lembra do tempo? Então é importante, né? Pessoal, a gente está chegando aqui ao final do nosso Glenscast, esse Glenscast mais intimista, eu aqui junto com você. Garanto que eu estou aí, ó, praticamente aí sentadinho aí no seu sofá, ou no seu escritório, onde quer que você esteja, ou no trabalho, me assistindo. Garanto que eu estou pertinho de você aí, né? Mas esse foi o intuito hoje, tá? Esse foi o planejamento, de estar mais perto de você, para me falar isso como se fosse aqui, ó, bem no pezinho do seu ouvido, para entrar aqui, para você entender, né? Que quando eu sou aquela pessoa que sussurra aqui, então eu estou basicamente hoje assim, para você começar a mexer aí em você o que precisa, se você está sofrendo ou não, ou se você está muito bem também, mas que acha que tem alguma coisinha ali que você precisa ver, que você não consegue enxergar. Então, olha, esse Glenscast hoje foi para isso, para a gente entender o despertar, que começa o despertar com a consciência, para a gente entender o que está no nosso alcance e o que não está, né, do controle que nós temos sobre algumas determinadas coisas na nossa vida, situações e outras não, né, por exemplo, perder alguém, de quanto tempo de vida nós temos, isso nós não temos controle, mas nós temos controle das nossas ações. Nós não temos controle sobre o tempo, se vai chover ou não, né, por mais que às vezes a pessoa fala, amanhã vai chover, de repente não chove, né, tudo muda. Então a gente não tem esse controle exato sobre isso, mas sobre nós mesmos nós temos e temos que ter, na verdade, tá bom? Então, olha, fica hoje essas reflexões e na próxima semana estarei de volta com mais um Glenscast, com convidado ou também intimista como hoje, mas eu estarei aqui com você novamente. Olha, fiquem com Deus, uma ótima semana e até a próxima semana.